Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Resolução de Questões. Desta feita, a aula 24, dedicada a você que vai fazer o concurso do Banco do Brasil. Hoje nós vamos resolver questões do concurso do Banco do Brasil 2015. Também dedicado a você que é aluno universitário e para você que está querendo aprimorar os conhecimentos nesse particular. A nossa agenda é questões de matemática, concurso Banco do Brasil, 4 questões, ano 2015. Uma dessas questões deste concurso já resolvemos em outras videoaulas, foi de matemática financeira. Hoje é só de matemática. Se você está gostando, deixe seu like, é importante receber as atualizações do canal, inscreva-se, divulgue nas suas redes sociais e qualquer dúvida mande para am6@gmail.com. Apenas lembrando, né, se for algum problema, alguma questão de algum concurso, você indique a fonte, né? Se foi de concurso, se foi de um livro, o professor passou, porque na hora que eu for apresentar a solução, é importante que eu cite a fonte e até comentários sobre a qualidade da questão, né? Vamos lá, concurso do Banco do Brasil, prova aplicada em 15 de 3 de 2015, resolução de questões de matemática. Questão 11. Observe a adição, U mais U mais EU igual UE. Sendo U e E dois algarismos não nulos e distintos, qual a soma de E mais U? 13, 14, 16, 15, 17. Veja, nós estamos diante de uma questão interessantíssima, né? Muito bem estruturada, né? Vamos observar o seguinte. Observe que U e E são algarismos de um dígito, não nulos e distintos, podendo assim assumir de 1 a 9. O que torna mais simples a questão em foco, conforme a própria descrição. Agora, veja, eu tenho que procurar de tal maneira o valor de U e de E, que essa soma dê igual. Observe que o U aparece aqui numa posição e o E na posição invertida. Tá? Então, aqui está na unidade e aqui não está na unidade. O aqui está na unidade, aqui não está. Aqui ele está na unidade o E e aqui não está. Então, se U for igual a 1, teremos o quê? Né? Se eu assumir que U é igual a 1, teremos 1 mais 1, aqui é 3, então, como aqui também é E, olha, E, se aqui é E, aqui também é 3. Aí eu digo que esse número 1 mais 1 mais 1 mais 31 dá 33. Nesse caso, eu estou assumindo que agora o U também é 3. Então, ou é 1 ou é 3, então não pode, né? Então, nessa situação, você veja, U é 1 e E é 3, nessa primeira etapa. E U é também 3, então não pode, porque, na verdade, ele partiu da origem como 1. Então, você não pode. Questões desse tipo, vou dar uma dica para vocês, né? Concurseiros, principalmente. Vocês têm que testar de 1 a 9. Eu podia testar 2 para 3, para 4, para 5, assumindo U igual a 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até chegar a 9. Mas veja, a resposta poderia estar lá no final, né? Então é de importância vital. Então, eu sempre proponho que em situações dessas você use o que eu chamo de efeito sanduíche. Eu testo para o primeiro e para o último, depois para o segundo e para o penúltimo, e assim por diante. Então, eu testei U igual a 1, aí apliquei, não deu certo. Agora eu vou lá para 9, vou testar com 9. 9, né, mais 9. Se olhar aqui, ó, essa soma daqui, 9 vezes 3, 27. Vai 2. Então, esse 7, ele vem compor aqui, porque lá está dito, ó, aqui é E, aqui também é. E na hora que eu botei aqui, ó, 7 mais 2, 9. E aí, nesse caso, você vai ver que U, né, no caso específico, é 9 e o E é 7. Então, está fechado. É 9 e 7, né? Observe que, nesse caso, quando eu botei 3 aqui, aqui apareceu 3. Então, foi de encontro ao que a gente tinha assumido no início, que U é igual a 1. Aqui não, na hora que eu coloquei 9 vezes 7, então deu 27, vai 2. Aqui, esse E que está aqui passa a ser aqui, pela própria estrutura lá da questão,
E aqui 7 mais 2, 9. Então, 9 e 9. Então, o U está aqui como 9 e o U está aqui também como 9. E o E está aqui como 7 e o E também está aqui como 7. Veja, se eu fosse testar 2, 3, 4, 5, 6, ia demorar muito. Então, sempre faço o efeito sanduíche. Teste o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, e assim por diante. Sempre adote isso, que probabilisticamente você vai ter uma solução mais rápida, ok? E aí a gente começa a perceber, como ele quer saber quanto vale E mais U é 7, o E vale 7, mais U que vale 9, então é 16, letra D. Letra D, uma questão muito bem estruturada, certo? E que precisa de apenas raciocínio lógico para você resolvê-la, né? Vamos para a questão 12 dessa prova, de 15 de 3 de 2015. Os números naturais, 2 elevado a 103, 2 elevado a 102, mais 2 elevado a 100, 101, menos 2 elevado a 100, é divisível por quanto? Por 6, por 10, por 14, por 22, por 26, né? Importância vital isso aí. Solução. Olha, 2, eu repeti aqui a mesma estrutura, tá vendo? 2 elevado a 103, 102, assim por diante. Primeira coisa que você deve fazer quando tiver uma questão desse tipo é ver o fator comum. Qual é o fator comum, né? É 2 elevado a 3, 2 elevado a 100. 2 elevado a 100 é o menor, tá vendo? Então, é 2 elevado a 3, 2 elevado a 100. Quer dizer, multiplicação de potência de mesma base, você soma os expoentes, tá? Então, aqui, 2 elevado a 2 mais 100, 2 elevado a 100, é a mesma coisa que 2 elevado a 102. 2 vezes 2 elevado a 100 é a mesma coisa que 2 elevado a 101. E aqui, 1, né, eu coloquei 1 aqui para facilitar, 1 vezes 2 elevado a 100. Observe que 2 elevado a 100 está aqui, aqui, aqui e aqui, né? Então, eu posso agora, a partir daí, pensar em colocar esse 2 elevado a 100 em evidência, né? Eu posso pensar agora em 2 elevado a 100 em evidência, 2 elevado a 100 em evidência, 2 elevado a 100 em evidência e 2 elevado a 100 em evidência, né? Então, eu posso trabalhar isso. E aqui, eu vou primeiro resolver essa expressão aqui, 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, e agora eu vou fazer isso, 2 elevado a 100 vai ser igual a 8 mais 4 mais 2 menos 1. Veja que eu coloquei agora o 2 elevado a 100 em evidência. E agora eu tenho lá 2 elevado a 100 vezes 13. Observe, eu tenho aqui dois números que são interessantes. 2 e 13 são fatores primos. Assim, as alternativas A e D, elas não podem ser verdadeiras, porque eu não consigo dividir, né? Eu não consigo dividir essa expressão por 6, por 10, por 14, nem por 22, porque eu tenho aqui o fator 13, né? Então, o fator 13, ele só pode ser, como ele está multiplicando o número, só é divisível por 26, porque 2 vezes 13, 26. Então, nesse caso, apenas a alternativa E está correta, né? Então, o aluno aqui, o candidato, tem que conhecer um pouco de exponenciação, né? E, evidentemente, fatoração, e depois saber que esse número aqui são fatores primos, e se eles são fatores primos, eu só posso dividi-los aqui não por 6, não por 10, e sim por esse multiplicador aqui, que é 13, né? Que é 26, né? E com isso a resposta é a letra E, né? Muito interessante também essa questão, né? Questão muito bem estruturada, né? Não é difícil, apenas de atenção, tá? Questão 15 dessa mesma prova do Banco do Brasil, preparada pela César Gran Rio, foi assim: em uma determinada agência bancária, para um cliente que chega entre 15 e 16 horas, há a probabilidade que o tempo de espera na fila para ser atendido seja menor ou igual a 15 minutos, e é 80%. Né? Para ele ser atendido entre 15 a 20 minutos, menor ou igual a 15 minutos, é 80%. Considerando que 4 clientes tenham chegado na agência entre 15 horas e 16 horas, qual a probabilidade de exatamente 3 desses clientes esperarem mais de 15 minutos na fila? É interessante essa questão de probabilidade. É uma questão até simples, né? Mas a gente tem que começar a se abstrair um pouco para dar a solução, né?
Primeiro, aqui ele botou 0,64%, 2,56%, 30,72%, 6,67% e 10,24%, né? Então, a gente começa a perceber uma coisa interessante. Ó. A probabilidade do tempo de espera na fila para ser atendido em tempo menor ou igual a 15 minutos é 80%. Está dito lá na questão. A probabilidade de um cliente esperar mais de 15 minutos na fila será exatamente 20%, 100 menos 80, 20%, né? E ele quer exatamente esses 3 clientes esperem mais de 15 minutos na fila, né? E aí, mais uma vez, né, como em questões anteriores, em outras aulas, eu gosto muito de usar assim uma matrizinha, né, uma tabelinha, vamos dizer assim, e trabalhar da seguinte maneira: situação A, B, C e D. Situação 1, se é 80%, é 0,8, B é 20, né? 0,2 e 0,2, né? Então, eu tenho aqui 0,2. Então, observe, nessa situação 1, eu tenho o A 80%, B, C e D, eles 20%, ou seja, eles esperaram mais de 15 minutos na fila, né? Então, se eu tenho 4, 1 foi atendido dentro dos 80%, ou seja, dentro dos 15 minutos, até 15 minutos, e B, C e D não. Então, situação 2. Situação 2, eu vou dizer que o A foi atendido, né, não foi atendido dentro do padrão aí, que é 80%, B foi atendido e C não foi atendido e D não foi atendido. Sempre um, né, evidentemente, é atendido, os outros 3 não. Situação 3, A não foi atendido, B não foi atendido, C foi atendido, né, e D não foi atendido. Então, você observa, no primeiro caso, A ele foi atendido dentro dos 15 minutos. No segundo caso, B foi atendido né, dentro dos 15 minutos, os outros 3 não. E no terceiro caso, C foi atendido dentro dos 15 minutos e os outros 3 também, os outros 3 não foram atendidos. A situação 4 é os 3 primeiros aqui não foram atendidos dentro dos 15 minutos e o último que chegou, o D, foi atendido. Né? Então, A, B, C, D. Né? Então, você veja que em cada caso só tem um candidato, ou seja, um cliente atendido dentro dos 15 minutos. Né? O resto não, conforme o caso. Então, a probabilidade que isso aconteça é exatamente eu me preocupar com isso aqui. Né? Vai ser o quê? Vai ser eu trabalhar esses valores. Olha. Aqui são todos iguais, está vendo? Tanto faz o 0,8 está aqui, como o 0,8 está aqui, 0,8 está aqui, mas todos são iguais, apenas mudou de posição. Uma vez é A que é atendido, outra vez é B que é atendido dentro dos 15 minutos, outra vez é C e assim por diante. Então, basta eu multiplicar, pegar o primeiro aqui, multiplicar 0,8 vezes 0,2, a probabilidade dele, multiplicação, vezes 0,2 vezes 0,2. Veja, essas coisas acontecem, mas acontecem 4 vezes, que são 4 pessoas, são 4 clientes. Então, nesse caso, eu multiplico por 4. Então, nesse caso, eu multiplicaria 0,8 vezes 0,2, 0,2, 0,2, ou seja, a probabilidade de um vezes a probabilidade de outro, vezes a probabilidade do outro, vezes a probabilidade do outro, vezes 4, que são 4 situações, a primeira situação, a segunda situação, a terceira situação e a quarta situação. E aí dá 0,0256, que é 2,56%, ou seja, letra B, né? Teoria das probabilidades, quem quiser procure uma aula de teoria das probabilidades que vai ver que se fala disso aí, essa questão, uma questão até simples em teoria das probabilidades, né? Vamos lá, mais uma questãozinha, questão 18, né? Um grupo de analistas financeiros composto por 3 especialistas, X, Y, Z, possui a seguinte característica: X e Y decidem corretamente com a probabilidade de 80%, e Z decide corretamente com a metade das vezes, em metade das vezes, ou seja, 50% de acerto, 50% de erro. Como as decisões são tomadas pela maioria, ou seja, sempre tem 2, né? 2 para 1 para decidir, né? A probabilidade de um grupo tomar uma decisão correta é qual? É 0,16, é 0,64, né? É 0,48, é 0,32 ou 0,80, né? Ou seja, 16%, 64% e assim por diante. Então, baixa também, né? Fazendo essa tabelinha, eu botei X, Y e Z. Aqui eu chamei as situações, aqui são os analistas, aqui as situações, aqui as probabilidades.
E aqui, nesse X, ele tem 80% de acerto e tem 20% apenas de erro. O Y aqui ele tem 80% de acerto e 20% de erro. E Z ele tem 50% de acerto e 50% de erros, conforme a própria descrição do problema, né? da questão. Então, a situação 1, né? Então, esse acertou 80%, esse também acertou e esse, evidentemente, acertou. Todos acertaram. Então, a primeira situação, todos acertaram. Então, é 0,80 vezes 0,80 vezes 0,50 dá 0,32. Então, a probabilidade dessa situação 1 é 0,32. A situação 2, né? O primeiro acertou, o segundo acertou e o terceiro errou. Então, Z errou, né? Então, primeiro 80%, 80% e 50%. Observe que o Z ele tem 50% de acerto e 50% de erro, mas dessa vez ele errou. Então, eu tenho 0,80, 0,80, 0,50, que também dá 0,32. Ficou 0,32 também igual ao primeiro, justamente porque aqui é 50%, é a metade, né? A terceira situação, o primeiro acertou, o segundo errou e o terceiro acertou. Então, nesse caso, quem errou, né, a decisão foi o Y, né? Então, é 0,80, aqui se ele errou é 0,20, aqui é 0,50, então dá 0,08. E a quarta situação que ocorre nesses três casos aqui, nesses três analistas, é o primeiro errou, o segundo acertou e o terceiro acertou. Então, X errou. Então, é 0,20, 0,80, 0,50, que tem a probabilidade de 0,08, né? Aqui seria 32%, 32%, 8%, 8%, né? E aí, pronto, fazendo isso, a questão está praticamente resolvida, né? Se eu fizer o somatório 0,32 mais 0,32 mais 0,08 mais 0,08, dá exatamente 0,80. E 0,80 é a letra E, né? De importância vital, né? Teoria das probabilidades, de novo, importância vital, né? Então, você tem aqui o somatório das probabilidades de cada situação, daria exatamente 0,80, que é a resposta correta, né? A resposta correta. Questão 18, né? E aí nós resolvemos essa prova de 2015. Então, nesse momento, as aulas 20, 21, 22, 23, 24, nós resolvemos as provas, todas as questões das provas de 2018, 2015 e 2014. Todas as questões foram resolvidas, né? A partir daí, nós vamos resolver questões de anos anteriores ainda, né? Por isso que a gente diz aqui, a próxima aula é a aula 25, resolução de questões de concurso ainda, tá? Então, se você gostou dessa aula, gostou das aulas anteriores, de solução, observe que lá eu tenho aulas 1, 2, 3, 4, e assim por diante, com a parte teórica, exercício de assimilação, exercício de fixação e exercícios propostos. A partir da aula 20, nós só estamos resolvendo questões, nós já temos uma base teórica muito forte, uma massa crítica, por isso que a gente atendeu o apelo de muitos candidatos querendo que a gente resolvesse questões, e por isso eu estou resolvendo essas questões. Então, se gostou, deixe seu like, inscreva-se, divulgue nos seus canais, nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, como eu disse, mande para amam6@gmail.com e teremos imenso prazer em atendê-lo. Não se esqueça de dizer a origem da questão, ok? É de muito importante para mim, para poder divulgar, para eu poder divulgar, falando da origem, inclusive comentando sobre a qualidade da questão, né? Hoje você acha cansativo, né? Porém, mais tarde receberá recompensa por todo esse tempo que passou estudando, é de importância vital, né? Cada dia que você estuda é um tijolinho a mais que você bota no seu conhecimento. Agradeço a todos, bons estudos e até a próxima aula.